brigas reais nos bastidores da WWE já aconteceram várias vezes. Algumas foram violentas e muitos lutadores e até produtores intervieram para acabar com elas. No entanto, algumas foram registradas por câmeras, enquanto outras foram contadas apenas pelos lutadores. Algum tempo depois, hoje vou deixar as palavras de lado e mostrar lutas reais que ocorreram no vestiário da WWE. Às vezes, os problemas reais no ringue acontecem porque não existe uma certa conexão entre dois lutadores. No dia 11 de dezembro de 2003, em um programa do SmackDown, Eddie Guerrero machucou o braço enquanto lutava em dupla com Chavo. Guerrero contra Charlie Haas e Shelton Benjamin. E foi Shelton quem fez um movimento bem forte no braço dele. No entanto, a agonia de Eddie ficava evidente enquanto ele descansava. Mas Eddie Guerrero não ficou irritado exatamente com Shelton Benjamin, e sim com Charlie Haas, que depois de saber que Eddie estava realmente sentindo dor, continuou atacando violentamente o braço dele. Eddie perdeu o controle e atacou de verdade, descontando sua raiva até em Chavo. Guerrero, do canto, tentava acalmar a situação, mas não foi o suficiente. Embora o tercetor a luta tenha continuado, o grande problema viria nos bastidores, quando Eddie Guerrero jogaria uma garrafa de água em Charlie Haas e eles iriam direto para a cotobriga. Bruce Prichard e Kurt Angle se meteram no meio para tentar separá-los, e depois dos golpes fortes que trocaram, a briga de verdade acabou sendo interrompida. Ele a machucou no Kurdistão? Funcionou o contato de Dias, Lilian Guerrero, braço violento. Obrigado. No dia 30 de março de 2003, Brock Lesnar teve sua primeira luta na WrestleMania e foi contra Kurt Angle. No entanto, naquele dia, Brock Lesnar quase perdeu a vida. Tudo isso porque, no mesmo dia do evento, mas mais cedo, os produtores pediram para Lesnar, por favor, realizar um Shooting Star Press. Esse movimento que Lesnar já havia realizado em anos anteriores, mas que havia parado de fazer devido ao perigo do movimento. Para lutadores ágeis isso é fácil, mas para Lesnar, por causa da altura e peso, é muito difícil. Muitos rumores diziam que Lesnar, depois da luta, queria acabar com Kurt Angle, porque foi ele quem não se posicionou suficientemente perto para receber o golpe corretamente. Toda essa teoria era falsa, já que Lesnar estava cheio de raiva, mas ele queria acabar com os produtores que o designaram, executar o movimento que ele já sabia que podia ser perigoso. Lesnar estava explodindo de fúria, enquanto todos tentavam acalmá-lo como podiam. Felizmente, existem imagens desse momento. Santino Marella foi um personagem incrível e um dos mais engraçados da história da WWE. Em 2005, ele teve um desentendimento com Jim Cornette. E aqui, quando Santino estava na empresa Ohio Valley Wrestling, que era o treinamento antes de chegar à WWE, vamos ver como eu explico isso para vocês. Como no NXT, os lutadores treinavam antes de irem para os programas principais. Bom, a questão é que Santino Marella, em um segmento, tinha que fingir medo do Boogeyman, isto é, em vez de mostrar horror, ele estava rindo. Jim Cornette, depois desse segmento, foi pedir explicações para Santino e acabou dando um tapa nele nos bastidores. Por causa desse incidente, Jim Cornette seria demitido da companhia, e 10 anos depois, os dois se encontrariam nos corredores de uma convenção. E um fã conseguiu gravar esse momento, onde os dois aparecem brigando, trocando insultos bem pesados, mas muito mais do lado de Jim Cornette. De acordo com o que gritava, Jim Cornette dizia que era Santino Marella quem estava provocando ele e que ele só queria se afastar dele. Esse cara lá está tentando começar uma briga comigo e eu estou tentando sair daqui. A primeira fase de Carlito na WWE foi realmente problemática. O lutador caribenho teve dificuldade para se adaptar a certas regras, algo que John Cena deixou bem claro na cara dele, e isso não agradou nem um pouco ao caribenho. Carlito revelou que Cena praticamente gritou na cara dele, e ele não gostou nem um pouco, então eles partiram direto para a briga de verdade. Carlito disse que foi Cena quem deu os 2 primeiros golpes, e que ele, na verdade, hesitou em dar um soco, porque ele sabia que John Cena era uma superestrela importante em ascensão na WWE. E Carlito pensava que talvez essa briga pudesse trazer consequências para ele.
Chris Jericho e Brock Lesnar quase chegaram às vias de fato na vida real no evento SummerSlam de 2016, realizado no Brooklyn, Nova York. Lesnar estava tendo uma luta com Randy Orton, quando de repente começou a dar cotoveladas brutais e sem parar na cabeça dele. Isso fez com que Orton começasse a sangrar de forma impressionante. Chris Jericho estava nos bastidores, assistindo horrorizado a tudo o que estava acontecendo pela televisão e estava muito irritado, porque ele não sabia se o que Brock Lesnar estava fazendo realmente estava planejado ou escrito em algum roteiro. Jericho disse: "Se isso não está planejado, é horrível. E se está planejado, é ainda mais horrível, porque as cotoveladas na cabeça podem até acabar com a vida de uma pessoa." Quando Brock Lesnar chegou nos bastidores, viu Chris Jericho bastante irritado. Lesnar começou a provocá-lo, e Jericho não ficou para trás. Começou uma guerra de insultos, e Jericho, principalmente, o confrontava pelo dano que ele havia causado a Randy Orton. Jericho disse em seu podcast que Brock Lesnar usou muitos insultos homofóbicos contra ele para se defender. Quando os dois estavam prestes a partir para a briga, Vince McMahon e Triple H decidiram intervir entre eles e impedir que essa disputa continuasse. Um incidente estranho aconteceu após a luta entre Roman Reigns e Brock Lesnar pelo título universal na WrestleMania 34, cujo vencedor acabou sendo o ex-lutador do UFC. Segundo fontes especializadas, Lesnar teve um sério desentendimento com Vince McMahon. Segundo informou o site Pro Wrestling Sheet, o lutador estava furioso ao chegar ao Gorilla Position depois da sua luta. Tamanha foi a raiva de Brock Lesnar, que ele chegou até a lançar o cinturão do campeonato na mesa de produção, onde estava Vince McMahon. Antes do vídeo ser divulgado, várias versões afirmavam que o título foi jogado na parede. Mas o que todos se perguntavam era: por que Lesnar ficaria tão irritado? O incômodo de Brock Lesnar vinha principalmente da má recepção do público à luta. Vale dizer que a luta teve uma má recepção por parte dos fãs, já que vaiaram o desenvolvimento do confronto o tempo todo. Vale mencionar que, apesar de parecer uma das lutas com resultado mais previsível, o desfecho acabou sendo surpreendente naquela noite. Então Lesnar quis tirar satisfação com Vince, que foi um dos roteiristas daquela luta. Red, o Hitman Hart, foi traído da pior maneira possível no Survivor Series de 1997. Vince, junto com Shawn Michaels e Triple H, planejaram uma forma de fazer com que Red Hart perdesse a luta nos bastidores e confrontou Shawn Michaels, que negou saber do ocorrido. Shawn, você sabia disso? Eu realmente não sabia, juro por Deus que não sabia de nada. Tivemos que jurar que a gente não sabia absolutamente nada disso. Já a esposa de Red Hart reclamou com Triple H sobre o que fizeram com seu marido. Juro por Deus que eu não sabia de nada. Pode jurar por Deus, mas um dia ele vai te julgar. Só lembre, Hunter, que um dia pagará por tudo que fez. Red Hart, no documentário de Vince McMahon para Netflix, revelou que Vince apareceu nos bastidores e ele acabou dando 2 socos no queixo dele, e que jamais vai se arrepender de tê-lo acertado. Na verdade, ele diz que isso foi a melhor coisa que ele já fez na vida. A ECW sempre foi considerada como uma grande família. Foi assim que a próxima briga de verdade se transformou em algo que iria perdurar no tempo. Rob Van Dam ama, acima de tudo, a ECW e sempre foi o mais gentil com todos os caras no vestiário. Taz, por outro lado, era totalmente o oposto. Ele era muito moralista e achava que podia passar por cima dos outros, insultando-os e até tratando-os mal no vestiário. Em certo momento, RBD não suportou mais, fez ele se levantar no vestiário e deu um baita tapa na cara dele e disse: "Vamos, me responde." Taz ficou mudo. RBD confessou em entrevistas e em podcasts que era óbvio que Taz não queria lutar. RBD disse que ele provocava Taz para que ele revidasse, mas o outro lutador não fez isso. Como resultado disso, eles ficaram conversando por 2 horas. RBD deixou claro para ele que o vestiário da ECW era sagrado e que eles eram como uma família. No final das contas, não houve briga, mas Taz entendeu a lição, e desde então, Taz e RBD são grandes amigos. All in Londres é o evento mais importante até agora na história da All Elite Wrestling.
E foi lá que CM Punk perdeu a paciência com outro colega da sua empresa. Naquele evento, enquanto as outras lutas aconteciam rapidamente, o site Fightful informou que CM Punk e Jack Perry tiveram um desentendimento físico no momento em que Punk estava indo para o ringue para sua luta e Jack Perry estava voltando da dele. Dias antes, os dois já tinham tido uma discussão verbal, porque Jack Perry queria usar vidro de verdade em sua luta, e CM Punk disse para ele que era uma ideia estúpida. Alguns meses depois, seria a própria empresa All Elite Wrestling que divulgaria o vídeo real do que aconteceu naquele dia, onde CM Punk sairia por cima. A versão inicial afirmava que Jack Perry iniciou tudo ao se aproximar demais de Punk e agredi-lo ao se encontrarem. Punk respondeu e acabou estrangulando ele, para acalmar a situação e ir para sua luta contra Samoa Joe. No entanto, a segunda versão que circulava nas redes era a real, pois dizia que ambos se cruzaram, e Punk intencionalmente começou a provocar Perry para irritá-lo. Ambos trocaram palavras duras, provavelmente relacionadas ao que Perry fez em sua luta. Depois disso, eles trocaram socos, sendo CM Punk quem deu o primeiro golpe. Eles ficaram assim até Punk aplicar uma chave de pescoço em Perry e soltá-lo. Dá pra ver como lutadores como Samoa Joe entram nessa briga para tentar separar. Pouco tempo depois daquele incidente, Punk seria liberado de seu contrato na All Elite Wrestling. E bom, o resto é história. Rumores dizem que a briga entre Sheamus e Sin Cara começou por uma discussão de Sin Cara com Drew McIntyre. Quem é o melhor amigo de Sheamus? Voltamos a junho de 2014, quando Sin Cara teve um problema com Drew McIntyre, onde o mascarado sentia que McIntyre e os escoceses eram um tanto arrogantes. Em uma gravação de um programa da WWE, Sin Cara estava sentado na mesa dos comentaristas. De repente, Sheamus chega e diz para ele se levantar, porque é ele quem vai se sentar. Sin Cara afirmou ter chegado primeiro, mas Sheamus retrucou que isso não importava, pois estava há mais tempo na companhia. Sheamus. Com certeza, ele deve ter causado esse problema para Sin Cara só para provocar, já que ele estava ciente do que Sin Cara tinha dito ao seu amigo McIntyre. Foi assim que depois, nos bastidores, Sheamus chamou Sin Cara e lhe deu um golpe. Imediatamente, Sin Cara reagiu rapidamente, pegou as pernas dele e o jogou no chão. Um grupo de 5 árbitros que estava conversando nos corredores dos bastidores rapidamente foi separá-los e chamou outros lutadores que estavam por perto para ajudar a acabar com a briga. Essa notícia rapidamente se espalhou por todos os portais da internet e o próprio Sheamus escreveu o seguinte no Twitter: "Vocês devem estar alucinando. Não lembro de ser atingido pelo Sin Cara nos bastidores." É assim que nós, irlandeses e mexicanos, nos cumprimentamos.